Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 504. Estou aqui com o Iago Vinícius. E aí, Iago, tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, fãs. Boa noite, haters também, principalmente. Muito bem. Luiz Assuda, e aí, Luiz? Boa noite, Carlos Merigo. Boa noite, companheiros da mesa. E boa noite, principalmente a você, que com sua audiência é sempre sinal de prestígio para todos nós. Olha só. E Ale Maron, como vai, Ale? Tudo bem? Olá, Braincasters! Tudo bem com vocês? Agora vamos de verdade, né? Agora valendo. Muito bem, ó. Estamos aqui reunidos para falar mais uma vez de realidade virtual, né? Exatamente. Novo óculos da Apple. Isso aí. Realidade aumentada, contra-ataque. A gente fez, aliás. E lá vamos nós! Vamos nós! A gente fez o Braincast, eu achava que era ontem, eu juro pra vocês. 2017? Cara, 2016. 16. A gente fez o Braincast 180. Me lembro. Eu estava fora do país. Pois inclusive. É, 180, cara. A gente tá no programa 504, a Realidade Virtual Contra-Ataca, publicado no dia 25 de fevereiro de 2016, onde a gente aproveitou aquele momento que o nosso amigo Zuquita da galera, né, o Mark Zuckerberg, tava postando tudo no óculos lá da... Não, foi aquele evento... Aquele evento que ele fez todo mundo usar. Eu estava lá, eu estava lá naquele evento do Capacetão. A gente vai falar tudo Vamos isso falar aí. tudo isso e muito mais. Muito bem. Então, cara, eu juro pra você que pra mim era ano retrasado. Nossa. Não, é 2016. 2016. Enfim, se você quiser relembrar esse momento do Braincast, é o episódio 180, tá? Éramos mais otimistas. Fica aí o spoiler. Isso. E a gente vai, nesse Braincast de hoje, a gente vai aproveitar que a Apple acabou de anunciar aí o Vision Pro, né? Um headset da Apple, finalmente, depois de muito tempo, né? Eles prometendo que iam entrar aí no mercado, na indústria da realidade virtual, da realidade aumentada. Eles anunciaram essa semana o Vision Pro, custando nada menos que $3.500. E a gente vai discutir aqui nesse Braincast se vai ser adotado pelos consumidores, né? Aí esse preço... Não, adotado não, né? Comprado. Adotado seria... Adotado é de graça. Se você não fez a cotação aí, dá mais ou menos $1 trilhão. Isso aí. Tipo, né? o que eu É posso esse dizer pra valor. você é que o preço desse negócio é os olhos da cara. Ah, muito bem. E ele nem ensaiou, ele não trouxe de casa. Ele nunca ensaia. Dele, nasceu com ele. É Ele isso. nunca ensaia. Então é isso, vamos falar sobre isso, se vai ser... O que isso vai mudar na realidade virtual aumentada? Finalmente, se agora vai, né? Enfim, tudo isso e muito mais. Mas antes... Ó, recadinhos rápidos. Acesse podcasts.b9.com.br para ouvir todos os podcasts da Rede B9. Luiz Assuda tá prometendo lançamento aí de podcast, então cobre Será? ele. Cobre ele. Será? Tá prometendo. Vem Cobre aí. ele. Ó, eu queria dizer pra vocês, tá? Que o Zing tá parado. há uns Olha! anos. Aí, enquanto você tá reclamando aí que eu não lancei Prometeu, hein? uma nova temporada do Zing, tá? Que eu inclusive escrevi os episódios e não fiz. Gravou. Mas enquanto você tá reclamando disso aí, ó, nesse meio tempo, eu tava lá por trás de Os Pistoleiros, Guerras Culturais. Verdade, escuta o nome do Ale nos créditos. Várias temporadas de podcast da 99, um monte de podcast pra HBO. Então, assim, não tava... Produziu, não tava parado. Alexandre Maron é o homem do podcast. Isso aí, não tava em casa parado. Não É isso. Fora os que eu esqueci de falar agora, porque, assim, mas você tá... Não paramos, não. Estamos fazendo muita coisa aqui. Não, eu fiquei parado mesmo. Ó, siga @BraincastPod nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, youtube.com/B9 para você assistir ao vídeo, né? Você tá ouvindo só aí no Spotify, né, para podcast, você pode assistir a gente lá no YouTube do B9, youtube.com/B9, tá? E siga a gente, só uma pequena parcela da nossa audiência nos segue nas redes, o que eu acho um absurdo. Absurdo. Tem que seguir, Absurdo. tem que seguir a Absurdo. gente, vai lá, clica em É lá que tem cortes, lá que Tem você cortes. vê esses gordinhos em HD. Isso aí. gente. É lá. Grandes momentos. E por último, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine para você fazer parte da Brinquesteira Gourmet, que é o nosso grupo fechado, orgânico, personalité vegano lá no Telegram, onde a galera discute os rumos do Brasil e do mundo e onde assinante do Braincast tem acesso ao Braincast secreto, que é onde a gente fala realmente coisas que não poderiam ser faladas aqui
nesse momento, A nesse Braincast seria ambiente. tão boa, tão boa, tão boa, que eles nem ligam pra gente. Não ligo. Não, tô nem aí. Nem aí. Se você não tá nem aí pra gente, assina o Braincast. Silvercast. Faz o favor. Perfeito. Ótimo slogan. Né? Belo slogan. b9.com.br/assine, tá? Assine já. Muito bem. Vamos pra pauta? Olha, a gente fez aqui o Braincast, como eu falei lá no começo, 180 sobre realidade virtual, né? Para dizer que agora... Porque a realidade virtual é algo que desde a década de 80, né? Tá aí. Isso aí, tá aí. Existem várias imaginações de como isso poderia influenciar a nossa vida, de que nós, como seres humanos e sociedade, né, passaríamos a interagir com coisas através dessa realidade virtual. Virou item de entretenimento, né? Teve o Virtual Boy há muitos anos lançado. Mas eu me lembro, porque Virtual Boy não é da minha época, mas o que eu me lembro foi um experimento num desses shoppings de São Paulo aí, que foi jogar um Doom ou um Quake da vida com um capacetão desses. Sim. Então você tinha que... Era uma coisa bem alucinante, assim. Isso, é uma promessa antiga, né? A realidade virtual. Ela vem desde essa época. E nesse período aí, em 2016, quando o Zucchita, né, o Mark Zuckerberg, anunciou, fez aquele evento com o Oculus Rift, né? E Não foi. não foi? Eu vou corrigir este evento. Porque Fake news! Eu estava lá. Fake news, Tava lá. Não, foi aquele evento que o Mark Zuckerberg apareceu de surpresa em Barcelona. Então, a famosa foto em que tá todo mundo de capacete, de óculos, e ele está entrando, né, pela plateia para ir até um palco central, era um evento de lançamento da Samsung, que estava investindo, né, pesadamente naquele lançamento de família S, naquele ano provavelmente S7 ou S8, enfim. E eles estavam... O celular ia vir com uma parafernália Verdade. para a realidade virtual. E aí o Zucchita foi lá para corroborar essa visão de dizer, olha... Né? O Facebook na época não era ainda a meta, mas... Naquela época o Facebook ainda não tinha fixado a meta e nem tentado dobrar a meta. Isso, exatamente. É isso aí. Eu só fico desconcertado e continuo. Então, o Facebook tava lá para corroborar dessa visão. Falou, olha, realmente é a nossa grande aposta, a gente vai partir para isso. Eles já tinham feito a compra da Oculus. Isso. Então, assim, já existia um movimento de o Zucchita ter ido lá, e a frase dele naquele evento foi: acredito que este é o futuro da internet. Isso. Ele chamou de plataforma social, né? Seria uma nova maneira de você navegar na internet, usar essa realidade aumentada como uma plataforma social. Exato. E foi realmente o grande chamariz do evento. O celular era mó legal. Aliás, né? Tive um, realmente funcionava muito bem. Mas o chamariz daquele evento era tudo isso. E a grande promessa de popularização da tecnologia era justamente embarcá-lo. Tudo bem que no celular flagship, mas olha, você ao comprar o celular, você já vai ter esse kit de coisas, de conteúdos incríveis que vão ser blá, 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 blá. Anos se passaram, aqui estamos. Isso. Né? E estamos aqui discutindo de novo se lá vem aí. Esse que é um dos pontos, né? A gente chega nessa semana, né, pra gente começar a nossa conversa aqui com a Apple, depois de muito tempo, nessa promessa de, eles vão lançar alguma coisa. Anunciaram aí o Apple Vision Pro, que tem todo o aparato Apple, né, de estudo de design, de usabilidade, e que nos faz perguntar se agora chegou a vez. Eu sei que a gente vai muito falar de preço, custa $3.500, é uma coisa para desenvolvedores e ricos com dinheiro sobrando, mas a tendência de qualquer coisa que é lançada é que esse preço seja, né, reduzido ao longo do tempo, tem uma versão mais para o consumidor final. Né? Descobrimos também, né? Porque a gente já fala dessa tecnologia há um bocado de tempo, né? Perfeito. Então eu começo com essa pergunta. Se agora, né, até comparando com o que a gente falou lá em 2016, se o que a Apple apresentou, ele é realmente um marco da realidade aumentada e virtual, ou vai ser apenas mais um dispositivo? Antes da gente responder isso, assim, você pode ouvir o episódio 180, mas assim, é bom a gente, né, colocar na mesa algumas coisas importantes, assim. Tem algumas diferenciações, mas essencialmente, de uma maneira bem grosseira, é assim: realidade virtual
geralmente, são óculos que bloqueiam a sua visão do mundo real e, a partir dali, criam um mundo completamente virtual para você. Cria um mundo falso, um mundo 3D, um mundo... o que quer que seja. Muito Ele cria Black um Mirror. mundo, para você, né? Aí a gente estabeleceu que tinha uma outra coisa que era o que a gente chamava de realidade aumentada, né? Em que a gente projetava, em que o óculos ele te deixava ver o mundo exterior e ele colocaria informações, camadas de informação, camadas de enfeites ou de melhorias, ou de... melhoria não, mas... ou de mudanças, né, alterações na realidade. Isso seria uma espécie de realidade aumentada. E aí, claro que os jovens, sendo jovens, eles criaram outro nome. Demorou tanto para acontecer que criaram outro nome, que é Mixed Reality. Sim. Que aí a Mixed Reality, na verdade, conceitualmente, seria o seguinte: em vez de uma lente, em vez de um visor que eu projeto alguma coisa sobre ele, é uma tela, tá? Então eu já não estou mais enxergando o mundo diretamente, eu estou enxergando, né, mediado por uma câmera, uma tela. E aí, nesta tela, eu estou mixando tudo junto. Eu não tô só aumentando. Eu estou, na verdade, né, porque se o mundo também é uma imagem, eu estou colocando sobre o mundo uma imagem extra. Então, a gente poderia colocar esse visor da Apple nesse nível aqui. Porque ele não é um visor de verdade no sentido, isso não é um vidro entre você, não é que nem esse óculos aqui, né? Eu tenho uma tela aqui na minha frente, na verdade duas telas na frente dos meus olhos, Isso. E eu tenho uma tela no mundo exterior para que você ache que está vendo o que está dentro do visor. Então cria essa ilusão. Então já começa que foi por aí. quando eu publiquei até isso no B9, o destaque que eu dei foi justamente isso, o headset que te promete não te isolar do mundo exterior. Tudo bem que é isso que você falou, é uma imagem projetada, mas eles tentam trabalhar esse conceito de que você vai enxergar. Mas assim, os experimentos que existiram, né, para tentar propor alguma coisa, ainda que os termos tenham mudado, já corriam por aí, né? Por exemplo, esse experimento que a gente acabou de comentar, de 2016, era a tela do celular, que era projetada por outras duas lentes, só que você tem uma câmera, né, no celular, né, na parte traseira. Então, justamente, essa câmera poderia prover esse tipo de interatividade. O problema ali, à época, era justamente um lag, né? Então, você não ia ter como... vamos dizer assim, estou andando pela rua, a imagem que você está vendo projetada na rua tem um pequeno lag que vai fazer você cair. Então, não seria muito recomendado. Não sei como é que tá agora e tudo mais, e provavelmente não é um aparelho pra você ficar andando na rua ainda. Isso, é pra você usar sentadinho no lar. Na verdade, aqui no Brasil, você ia tomar uma porrada na cara. Sim, claro. A gente tem muitas questões, acho que filosóficas pra tratar desse... Merecidamente, diga-se, porque não tinha nada que tá andando na rua com óculos da Apple. Tem muitas questões filosóficas pra tratar desse tema, que eu acho que Iago Vinícius até vai concordar. Por isso que eu vim de paletó, inclusive. Com alguns pontos. Pela filosofia. Você tá muito bem vestido, Iago. É realidade aumentada, né? Como sempre. Eu mesmo aumentei a própria realidade. É isso aí. Muito bem. Mas, assim, só pra gente dar um contexto pra quem não acompanhou e tá ouvindo esse Braincast sobre o que a Apple anunciou, né? O que ela tem de diferente em relação aos outros headsets que estão por aí. Primeiro que é um sistema novo que eles criaram, né? Não é o macOS, não é o iOS, eles criaram um Vision OS lá que... burro também. Exatamente. Agora tudo tem um nomezinho lá que eles específico para esse negócio. Ele não é conectado com os outros dispositivos, então ele é realmente um computador que você carrega na cabeça. E o que eu vi de alguns relatos de pessoas que testaram o equipamento, que foram poucas, né? Porque ao contrário de outros lançamentos, que as pessoas saíam da apresentação da Apple e tava tudo lá para você fuçar, isso aí não estava disponível para você usar, mas eles disponibilizaram para alguns jornalistas, influenciadores. É que o que é mágico, né, no Vision Pro é a questão dos sensores que realmente entende sua movimentação dos olhos, né? A pupila, né? Exatamente. Então você não tem nenhum outro tipo de comando, você não tem... íris, né? Você não tem o bagulho da Sony, do PlayStation, você tem um controle na mão, você usa o óculos e o controle na mão
para controlar. O Vision Pro não tem nada além dos seus próprios olhos e da sua voz. Então diz que esse nível de como esse sensor consegue entender a movimentação dos seus olhos realmente parece uma coisa... E até da sua mão, porque da assim... sua mão, porque cara, você tá clica sentado... com a mão. Uma coisa que impressionou muita gente é a mão... Peraí. É a mão repousada sobre o corpo e o cara fazendo um movimento de pinça pra fazer o clique ou então pra ampliar alguma coisa, mas assim, não é que ele tava assim, não é que ele fez assim, o cara fazendo assim e as câmeras conseguindo enxergar movimentos muito mais sutis. É, uma cacetada de câmera e sensor para isso, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial desse lançamento, desse novo headset. E acho que a qualidade de construção como um todo, né? Tipo, esses reviews iniciais falam assim de a questão de você assistir a um filme usando a realidade, o óculos, que realmente faz uma grande diferença e as pessoas se veriam assistindo um esporte, um jogo ao vivo naquilo, que aí vai estar a disputa do conteúdo, né? Qual é o conteúdo que vai ser oferecido dentro disso. Aí tem alguns outros... não penduricalhos, né? Mas você pode usar o FaceTime usando óculos, mas que o FaceTime cria um modelo 3D de você. E qual é a diferença de você usar o óculos, né? Aí está com o seu aparelho celular, que não faz muita diferença em relação a isso. Mas acho que no cômputo geral, me parece mais uma tecnologia que tem uma abertura aí para ser testada, para desenvolvedores criarem, porque não existe nada criado para isso, né? É só aplicativos Apple, ecossistema Apple. Eles falam que você olha para o seu Mac, pro seu computador, e você espelha o que está no seu Mac nesse óculos, e aí você pode usar o teclado e tal. Então são alguns usos que eu imagino que, cara, uma gracinha, mas são bem limitados para o seu dia a dia. E essa promessa de que isso vai substituir o smartphone, vai ser a nova interface, talvez ainda esteja longe de acontecer. Então, acho que do ponto de vista de hardware, eu acho que a Apple traz isso. Porém... porém, é um caso diferente. Aproveito para te perguntar se, independente do hardware ser incrível, mágico, fantástico, muito bem construído, né? Se a gente, como ser humano, vai conseguir encaixar na nossa vida um óculos que tá na nossa cara. Porque aquilo que a galera fez piada, né? Que você, olhando alguém usando o Vision Pro, você pode ver os olhos da pessoa. Que não é uma transparência, né? Na verdade, é o seu olho projetado. Projeção, É um bagulho esquisito, né? Sim. Não deixa de ser. Então, você tem na sua cara... Ainda você tem na sua cara um negócio entre você e o mundo. Então... Não, e não ficou claro o que é aquilo, né? Porque a maneira como o headset lá funciona, ele tá na sua cara, são dois visores aqui colados no seu olho. Que eu com certeza vou poder fazer o avatar do meu olho, fazer olho verde, tipo, poder personalizar meu olho. A tendência, na verdade, daquilo ali é ser uma versão digital do que são os seus olhos, né? Capturados pelas câmeras. Por quê? Porque assim, você tem que ter uma câmera ali que primeiro que ela só vai pegar realmente os seus olhos, porque é o que tá aqui coladinho. Vamos dizer que ela conseguisse pegar, mas super distorcido e fizesse um recálculo ali óptico. Assim, ele faz, né? Quando você tá no FaceTime, porque assim, você tá com óculos aqui, o FaceTime não tá pegando a sua cara, então ele precisa reconstruir. Então, mas aquela imagem 3D, e é meio esquisito, né? Mas aquela imagem que aparece para fora naquele seu visor, quando apareceu pela primeira vez, então é o rosto, mas não é. Transparência. Mas provavelmente aquilo ali já é uma simulação do seu rosto, na verdade. Isso. Não são seus olhos de verdade. Muito bem. Você não pode nem falar que são seus olhos que conquistam as pessoas. Quero saber a sua opinião. Não, eu acho que quanto à questão de usabilidade, se a gente vai conseguir se acostumar com isso, eu acho que, por um lado, é uma questão de tempo, né? Uma questão de aprendizado. A gente precisa aprender a lidar com isso, ou não, né?
a gente pode abandonar o óculos, a tecnologia pode flopar ainda, viu, gente? Não tá dizendo que vai dar certo, assim, pode flopar. Eles estão entrando num mercado que, de fato, ainda não, usando a expressão, não pegou, né? Sim. Não pegou existe. pro grande consumo. Que inclusive tem muita gente aí falando, é porque que a Apple não fez quando a Meta tava fazendo, quando o Google tava fazendo. E eu acho que a pergunta, na real, é por que a Apple tá fazendo agora? Por que tá lançando isso agora? É porque existe uma grande mudança de cultura e de paradigma mesmo, ultimamente. A gente tá muito mais acostumado a ter o celular respondendo a movimentos do corpo. A ter relógio que percebe nosso ronco. Tem até aplicativo que vê se você tem flatulência de noite. Não usem isso, eu acho meio tem mesmo? delicado. Deixa eu baixar. Mas... Não precisa, a esposa fala. Parece que eu casei, né? Mas eu acho que também a gente já tá num movimento, acho que é mais uma tentativa da Apple, porque a gente já tá num movimento de... não diria superar o celular, mas de computadorizar o corpo cada vez mais, né? Então, cada vez mais a gente tá colocando coisas no corpo que são computadorizadas e que elas agem de diversas maneiras, que elas conversam entre si de alguma forma. Eu acho que, não por acaso, o show da Beyoncé, o primeiro ato do show da Beyoncé, ela entra como um robô e ela vai tirando as partes de robô dela. Antigamente o pessoal virava ciborgue no palco, né? Sim. Ela deixa de virar um ciborgue, ela volta a ser um humano e ela vai cantar, assim. Esse é o conceito todo. Então ela e a Peach estão ali, né? Ela é Zeitgeist, né? Zeitgeist. Mas eu acho que ter essa angústia de tipo, a gente não vai conseguir se acostumar a andar com óculos por aí, quer dizer, dentro de casa, pelo menos por enquanto, eu acho que não é mais tanto uma angústia, até porque acho que é algo que a gente espera. E faltava essa tecnologia ficar factível, assim. Ultimamente, agora me parece que a Apple chegou numa solução de usabilidade que é muito interessante. Principalmente porque existia a gente tinha uma expectativa com esses óculos muito grande. É uma coisa que a gente esperava, que em algum momento vai acontecer. A gente tem muita certeza que isso vai acontecer em algum momento. Os óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, eles vão chegar. A gente só espera eles virem, que nem os carros voadores, assim. Um grande status, tipo, isso é tecnologia, né? Agora a tecnologia chegou. Isso. Tipo, agora estamos no futuro. Pois é, né? E eu acho que vai chegar. Mas eu acho que justamente não essa decepção, mas essa diferença de momento que vocês relataram aqui, vocês que estavam lá e tal... que não foi... Esse lançamento não foi um grande marco. Não foi algo que, sabe, impactou toda a civilização. Não é algo que promete mudar a internet. Não promete abandonar os smartphones, por exemplo. Sim, Porque acho que agora também a gente não tem mais tanto essa necessidade. A necessidade de mais não é mais essa. Não é mais algo que vai revolucionar. Porque as revoluções todas já aconteceram, assim. Não, eu acho que, assim... Pode ser que venha alguma coisa nova. Sim. Mas sabe quando tá me parecendo que... Vamos dizer assim, o lançamento, a farra toda, não é exatamente em cima do produto em si. Acho que tem muita coisa por trás do que tá possibilitando esse produto vir ao mercado. Tem umas mudanças de paradigma de certas coisas aí que estão sendo possibilitadas, por exemplo, e eu acho que aí a Apple tem realmente um mérito muito grande em ela ter, por exemplo, trocado os seus processadores e investido muito nisso. Então ela vira a público dizer o que o processador dela tá podendo fazer no momento, poucos anos depois de termos testemunhado, enquanto nessa parte de tecnologia de realidade virtual, que só seria possível alguma coisa realmente incrível com um robusto hardware por trás. E aí ela fala, não, agora cabe no óculos. Mas você acha que é isso, por exemplo, que se a gente comprar o Google Glass, né, que morreu. Flopou, viu? Você tem que jogar fora. É uma questão do hardware mais avançado ou é uma questão de... como isso se encaixa na nossa vida, né? Não, eu tô achando que aqui é a Apple mostrando um pouco do que ela pode fazer hoje. A Apple não é um produto... um demo, né? Uma não é um produto que vai vender, lógico, não é um produto que vai... E nem vai ser... Não vai ser o iPod, não. Que é um pouco da experiência que a gente tem com os assistentes de voz. Não vou falar nomes aqui, mas eles todos que nós temos em casa são grandes notas promissórias, assim, porque eles estão prometendo há anos coisas incríveis e eles não estão realizando. Não, eu só e a gente ainda investe neles. Só queria fechar dizendo que, assim, me parece, neste momento, assim, olhando tudo que li a respeito, né, do Vision Pro, que essa vamos dizer assim, olha, é uma resposta da tecnologia de agora para os paradigmas dessa questão da realidade virtual de agora mesmo. Assim. Então ela quase que não...
vamos dizer assim, o que eu vejo de um olhar para o futuro, né, que a Apple traz de novo num produto desses, é justamente todo esse maquinário por trás. Muita coisa que foi imaginada, que foi pensada, mas pensou assim, olha, vai demandar um senhor hardware por trás, então você comprar um Oculus Rift, né? Como era a promessa ali de Meta, ou mesmo das pesquisas de Microsoft nessa linha lá com o HoloLens e tudo mais. Para aquilo poder funcionar, você ia ter que plugar esse óculos num computador. Verdade, baita que computador. Fazia toda a E coisa. esse bagulho é um computador por si Esse bagulho é um só. computador por si só. Mas os próprios Quests dos últimos já são bem miniaturizados e não precisavam mais dos computadores de antigamente. Eu acho que assim, a Apple tem um paradigma Apple que é importante colocar aqui. Principalmente a Apple pós-volta do Steve Jobs e tal, que é a grande Apple que a gente está falando de hoje em dia. E que nunca mais foi a mesma depois da morte do Steve Jobs e tal. Tem uma coisa interessante aqui que é assim. Durante anos, a gente viu essas empresas mostrarem demos de coisas que elas não eram capazes de entregar, tá? Então, assim, quando a Microsoft mostrou É o lá... popular xixi no poste, né? Vou fazer xixi no poste pra... Quando ela mostrou demarcar o a óculos posição dela, a primeira território. vez que a gente viu lá, aí você entrava numa casa, ele escaneava todas as paredes, aí ele redecorava a casa pra você, e redecorava o mundo, e não sei o quê. E quem entende minimamente, assim, de como esse negócio funciona, assim, não vai. É isso que a gente quer, mas não vai. Isso é um demo, e pior, eles não conseguem entregar esse negócio. Aí você tem a Microsoft lançou, aquela outra empresa lá, a HoloLens, não, a outra... como é que é? Eu queria fazer um parênteses que me parece muito claro que, mas com esse lançamento já houve uma inflação do tipo de moradia nesses sites de aluguel que, quando eu olho as fotografias, eu só posso chamar aquilo de... como se fala, lugar onde você leva uma pessoa sequestrada. Isso. Um cativeiro. Isso, um cativeiro. isso. Porque assim... É isso, aí você vai colocar um óculos desse e aí beleza, a parede não vai estar mais mofada. Tá uma maravilha. Mas assim, então esses caras todos prometeram, essas empresas todas prometeram, e aí, nisso aí, todo mundo é culpado, tá? A Microsoft prometeu e não consegue entregar. O Oculus Rift, na verdade, foi um dos que mais entregou. A Oculus foi uma das que mais entregou. Foi a que resolveu o problema de deixar você muito tonto, passando mal. Foi a primeira empresa que realmente fez algo que conseguiu diminuir muito essa latência que causava essa labirintite, esse incômodo gigantesco. A latência, só fazendo um parênteses, o negócio do Vision Pro que eu vi alguns reviews é sobre o peso, né? Porque a Apple, em vez de usar só plástico, usou metal e plástico. Isso. E vários dos relatos dizendo que é pesado. Pesa na cabeça. Eu vi acho que foi da Ward, a pessoa falando que quando ela tirou, ela sentiu um alívio de tirar um negócio da cabeça. Não, se o cara for corno, pior ainda. Porra, mais horrível. Mas assim, então só pra concluir isso aqui é o seguinte, então o que a Apple fez que eu acho que é o que é fora de série. E acho assim, olha, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E assim, tem uma porrada de coisa pra gente discutir sobre um futuro em que você não enxerga mais o mundo, você enxerga o mundo que outras pessoas querem. Então a gente tem que falar sobre isso. Isso é muito importante. Mas assim, o que a Apple fez, no ponto de vista de lançar um produto e tal, não sei o que, é assim. Eles... rolou uma tucanização, uma tucanada, uma Fernando Henriqueização, que é a utopia do possível, né? Que é assim, eles falaram assim, cara, a gente vai vender o que a gente consegue entregar. E eu lembro assim, que a primeira vez que eu vi um iPhone em 2007, 2008, 2007, né? A primeira vez que eu vi um iPhone, eu não acredito. Eu falo assim, cara, não é possível que essa tela funcione desse jeito, que essa touchscreen funcione desse jeito, que você faz assim com 2 dedos e vai, que você faz assim, ter esse movimento físico e tal. O touchscreen sempre foi avançado em relação ao que tinha, né? Mas o ponto assim, ela vendeu um negócio que ela conseguia entregar. O demo. E isso é uma grande coisa que a Apple... E assim, as poucas vezes que a Apple fracassou, em parte também tinha a ver assim, o demo não entrega, tá? Só Jesus, né? O que a Apple tá falhando
há mais de uma década a entregar, é um diabo de um aparelho que a bateria realmente dure e isso ela não consegue entregar. 2 horas do Vision Pro. Tá, aí ela chega e assim, eu vi o demo. E eles prometem... Sem powerbank. Você vai assistir filmes no Vision Pro. Não, você não conseguiria Não vai ver assistir. Avatar. Você não conseguiria assistir a própria apresentação de outra da Apple teve mais de 2 horas e não ia conseguir assistir. Então, assim, o demo que você vê do Vision Pro, você fala assim, cara, tudo que tá ali dá pra entregar. Tudo, assim, em geral, dá pra entregar. Por quê? Porque eles não se meteram a redesenhar a tua casa inteira. Sim. Eles criam uma tela na sua casa, não sei o que lá. Eles não se comprometeram. Não, nada disso. Isso aí é pra depois. Depois que a gente coloca a tecnologia na mão de um monte de gente e a gente começa a desenvolver... Porque assim, se você olhar para o iPhone, um monte de coisas... Inclusive coisas que a Apple chegou a derrubar aplicativo, expulsar a gente da App Store, não sei o que lá... Eles depois incorporaram a tecnologia deles. Então, assim, o jogo começou, né? É uma tecnologia que claramente eles estão dispostos a subsidiar. E a Apple tem... Se alguém tem dinheiro para isso hoje, é a Apple. Tem dinheiro para subsidiar e tempo para subsidiar. Por quê? Porque tem uma coisa que está em disputa muito claramente, que é... Tem 2 coisas em disputa muito claramente. Que uma é a realidade, né? As grandes empresas do Vale do Silício querem controlar o que eu, você, todo mundo e nossos filhos vão ver. Eles querem porque querem isso. Eles querem colocar um anteparo entre o que os nossos olhos e o mundo, porque eles querem controlar o que a gente vai ver. Isso é uma coisa importante. Mas antes disso, tem um outro território que está sendo disputado à foice por todos eles, que é a casa das pessoas. E assim... Você inventar esses equipamentos te faz controlar, entrar na casa das pessoas e mudar, né, a relação das pessoas com a casa delas, inclusive com o que o Yasuda falou. Porque esse é um bom ponto, né? Porque isso é um lance para você usar dentro de casa. Porque eu acho que tudo que a Apple fez até hoje, né, de grandes inovações que influenciaram o mundo e a tecnologia, né? Como um todo, mesmo para os haters como o Luiz Yasuda, mas tem que admitir que é uma influência, né? É uma influência no mercado da tecnologia. São produtos todos que desapareceram, né? O iPhone, o iPod, o AirPod, o Apple Watch, são coisas que foram lançados... Não estão na sua vista, né? Não estão na sua vista, exato. Eles estão... Você tá usando e o próprio Cris, né? O Cris Dias, nosso amigo aqui, outro hater, falou assim, cara, agora os usuários Apple vão ter um bagulho pra gritar na minha cara que você é melhor do que eu. Não, é o lance do... Já que eles não podem andar com o adesivo da Apple colado no peito... Agora é um bagulho. Porque seria muito brega. Isso. Pode andar com ele no carro, talvez, isso, né? no carro, No carro. Não façam isso, Então, gente. eu acho que todos os dispositivos encontraram uma maneira de serem úteis e desaparecerem à nossa vista. O Vision Pro não tem como, é um bagulho que tá gritando. E tem uma demonstração que a Apple fez, e que pra mim é a mais gritante disso, que é o pai... Tá lá, tem uma cena de aniversário em que os filhos estão cantando parabéns e o pai tá com o Vision Pro filmando aquela cena, porque quando você filma aquela cena em 3D, você vai poder reviver aquela cena. Mas é tão bizarro, né, cara? Eu tô deixando de viver aquele momento pra tá com óculos na minha cara pra filmar. Mas será? Não, peraí, mas olha só. Pensa numa coisa. Pra mim, essa é a cena de todo o demo. Por quê? Porque ela, primeiro que ela assim, né... Infelizmente, vou ter que repetir essa frase que é muito Black Mirror, meu. Isso, é muito Black Mirror. Que né? Exatamente. Eu olhei pra aquela cena e aquela cena me deu calafrio. Me deu calafrio porque, inclusive, é o seguinte... A criança morreu? Por que tá olhando isso dessa maneira, né? Parece filme de ficção científica que a família do cara morreu e ele fica o cara lá... tá lá vendo, chorando, vendo, então, parece. Então, assim, ela tem 1000 coisas, assim, são escolhas muito loucas, assim, assim... Eu fico até com pena de quem tem que fazer esse vídeo, porque assim, tá lá, tem que fazer, é uma aplicação óbvia, mas assim,
Gente, olha só, vamos lembrar disso muito claramente. Você botou aquele óculos na tua cara, você não está vendo o mundo. Você está vendo o que duas câmeras estão te mostrando. Isso é assim, não é a mesma coisa. E tudo bem, a gente pode dizer que a próxima geração não vai mais se importar com isso. Talvez o meu filho vai crescer nesse mundo e não vai se importar com isso. Mas eu ainda me importo. E assim, e é muito engraçado, porque é o seguinte... Uma coisa que acontece muito comigo, quando eu vou filmar, eu não sei com o Merigo, que tem filhos pequenos ainda, não tão pequenos mais, mas assim, mas comigo, assim, eu vou filmar meu filho fazendo alguma coisa. Então eu pego, dou o rec e começo a filmar meu filho. E assim, por um cacoete da vida, por uma maneira como eu enxergo o mundo, eu ponho a câmera, quando eu vou olhar, a câmera tá completamente fora de quadro. Sabe por quê? Porque eu não quero olhar a câmera. Você tá olhando por cima. Eu quero olhar pra ele. Isso aí. Entendeu? Eu não quero olhar a câmera. Você liga o celular e fica assim, ó. Gente, eu desculpa até falar, mas pra mim essa promessa sequer é nova. Assim, tudo tava nesse evento de 2016, por exemplo. Sim. Tava tudo lá. Tipo, junto com o lançamento, né, da parafernália, né, já se sabia que não ia ter conteúdo pra isso, veio ao mercado uma câmera pra você gravar as coisas em 360. E olha que ela não dependia de... Mas eu até como uma coisa, não é a mesma coisa, mas é... Mas vamos lá. Do Facebook, né? É uma câmera 360. É verdade. E aí, beleza, o que ela prometia? O que ela prometia? Né? Ela prometia que você poderia gravar suas festas, suas, né? O que você quisesse. E depois reviver isso em 360. Ela prometia isso. Sim, mas olha só, eu entendo o que você está dizendo, eu acho que assim, elas estão próximas, mas não é a mesma coisa. Não, tudo bem, olha, gente, tem 7 anos de gap aí, mas... Não, mas é que assim, se a gente for olhar o programa daquela época, eu sempre falei isso, e não sou profeta não, pelo contrário, mas assim, gente, realidade aumentada é uma aplicação muito mais malandra e insidiosa do que realidade virtual. Realidade virtual, enfim, ela já está acontecendo há muito tempo. Perfeito. Essas aplicações existem, tem videogame, tem um monte de coisa. E elas estão numa baixa, depois da crise meta e... As pessoas perceberam que elas não querem ver no Rabotel, assim. Ela tá meio em baixa. E aí a gente tem que trocar o paradigma, porque não é só eu vou viver no meu... metaverso. Vou viver no Huawei. Elas não cresceram como a gente queria. Mas assim, essa tecnologia, ela andou. A Sony investiu, principalmente as empresas de jogos investiram. Isso que eles acabaram de lançar do PS5, né? Isso que você quer dizer que lançaram de novo uma nova geração, com uma geração de controles já incorporando os achados da Quest, tem um avanço, da Meta, o caramba. Beleza, tá lá. Mas o meu ponto pra você é o seguinte, tipo, o que é malandro, insidioso, perigoso, filosoficamente discutível, a realidade virtual também é. Só que de uma outra maneira é assim. A realidade virtual, ela pelo menos nesse momento, enquanto você sabe que você está entrando, assim, ela te vende o que ela tá... ela vai tentar te entregar o que ela tá dizendo que ela vai te entregar. Assim, tipo, eu vou criar um mundo falso para você e você vai fingir que você tá em outro lugar. A realidade aumentada, ela tem uma outra promessa. E é isso que é o... E assim, de verdade... E que ela casa bastante com a internet hoje, que é uma internet que você não desliga. Mas é isso você não que sai mais dela. Isso. Assim, se tem uma grande diferença da proposta da Apple para todo mundo, é que a Apple foi all-in numa coisa que assim, eu vou me colocar entre você e o mundo, eu vou facilitar a sua vida e tal, não sei o quê. Ela foi nessa vertente. Enquanto todo mundo estava tentando vender um outro mundo. Sim. E beleza, por quê? Porque tá todo mundo querendo controlar um mundo, algum mundo, qualquer mundo, né? E aí eles estão tentando, cada um tá tentando vender essa sua ideia. Então assim, eu acho que aqui tem esse conceito de que eu vou me colocar entre você e eu, porque assim, cara, se eu controlo todos os seus sentidos, e é o que eu tô tentando fazer, cara, eu faço qualquer coisa, entendeu? E eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que aconteceu nos últimos 20 anos, depois do ano 2000, quer dizer, nas últimas 2 décadas, que eu acho que tem uma perda de inocência, né, e eu até brinco que assim, eu acho que é uma coisa talvez de virada de século mesmo, né? Eu acho que a galera embarcou em muita coisa. Essa virada de século, esses primeiros 20 anos,
todos os anos 20 tendem a ser meio loucos, né? Me parece. A gente tá entrando em novos loucos anos 20 e tal. E é uma perda de inocência mesmo, assim. A gente não acredita que tudo vai ser incrível, maravilhoso, bonito, que vai dar certo, não sei o quê. E esse é o ponto que eu acho que eu discordo um pouco de vocês na visão que eu tenho desse lançamento, assim. Porque a gente veio tanto numa sucessão, porque o começo dos anos 2000, principalmente a Apple, eram as grandes revelações, né? Os produtos deles eram tipo, a gente vai mudar vidas a partir de agora. A partir disso aqui, nada será como antes. E a realidade virtual, a realidade aumentada, principalmente os óculos, eles sempre chegam como essa grande promessa. Tipo, agora vamos ver se vai. O Google Glass, vamos ver se agora vai ser. Isso. E aí o que eu acho porque eu vi um certo incômodo com a galera achando que, putz, meio que a galera assim, não ligou tanto quando deveria ligar pra esse lançamento, que devia ser um baita lançamento, assim. E foi. Por que deveria? Então, porque esse é meu ponto, assim. O que eu acho pra galera tá tudo bem a ideia de que esse óculos, ele vai ser por um tempo bom, um brinquedinho. E a galera, tipo, ela não quer ela não quer filmar a festa do filho, sabe? Tipo, ela não quer passar 24 horas com ele. Tudo bem que se a bateria dura 2 horas, eu não consegui ver o filme inteiro. É o assistente, não vou falar o nome porque senão ativa, né? Mas é o assistente de voz, assim. Não realiza, mas é um negocinho que eu falo com ele, resolve lá. E tá bacana, tipo, a gente já não tem mais essa grande expectativa. Ser um brinquedo. Continua sendo um brinquedo e eu acho que é uma coisa muito de pós-pandemia também, assim. A gente percebeu que a gente não pode prescindir desse mundo virtual. A gente tá tentando acoplar o mundo virtual com o mundo real, que a gente ainda quer bastante dele, mais que a gente achou que ia querer nessa altura do campeonato, assim. E aí eu acho que, tipo, o que a Apple puder entregar... também tem essa adesão da Apple de vamos vender o que pudermos entregar, porque o que puder entregar tá ótimo. A gente só quer um brinquedinho a mais, é uma coisinha, já tem um negócio na minha orelha, um negócio no meu pulso. Tem esse agora na minha cabeça, vai ser legal por um tempo, aí depois vai melhorando. E aí, sim, a gente vai tendo que fazer esses debates filosóficos que são graves mesmo. De se a coisa escalar muito, social, exato. Né? Virar o Huawei, assim. Mas eu acho que, assim... Por enquanto, pode ser um live action do Mid Journey prendendo as capas dos álbuns. Não, assim. mas eu já pegando um gancho e concordando com essa coisa de que bom que ninguém deu Exato. Eu acho ótimo. Não era pra ser mesmo. Eu acho que tá bom, sabe? Porque já foi feito muito estardalhaço nesse campo, como nós mesmo comentamos. 2016 não foi a única vez que foi feito estardalhaço, mas a gente era muito mais otimista, porque foi a primeira vez que a gente viu assim, não, peraí, olha, vocês não estão acompanhando. Eu tava lá no evento, né? Então, assim, falei, vocês não estão acompanhando aqui, mas, assim, o Google tá respirando isso, vindo com uma coisa aqui que popularizar isso. Tipo, a ideia do Google era... Todo mundo vai ter, de alguma maneira, um óculos desse. Tipo, eles tinham um dos projetos do Google era faça o seu em casa. Verdade. Mesmo. Eu lembro disso. Você fazia Tudo que você precisa é de papelão e um celular Android que ele, tipo, ia rolar alguma coisa. É aquele projeto de física, né? Aí veio a Samsung lançou aquilo, porque também era baseado em Android, traz consigo, né, o Facebook na época, que já estava investindo em óculos. Então, assim, tinha um movimento ali que você falava, não, tipo... Se tiver que ir pra algum lugar, é agora. Ali me Momentos parece... antes do Big Bang, assim, né? Uma grande explosão, não, assim. Ali, assim, ó, se isso vai pra... Porque, assim, com esse esforço, com toda essa galera... E uma das coisas que eu acho que é super importante quando a gente fala de tecnologia, que é a preocupação de botar na mão das pessoas... Porque, assim, a gente pode discutir o que quiser, sexo dos anjos aqui, mas $3.500, beleza, amigão. Vai ser é só pra desenvolvedor e gente que tem dinheiro pra ficar brincando. E vai ter um ou outro uso industrial. Porque tudo bem, em realidade aumentada tem esses usos industriais. Bastante. Então, beleza. Né? Mas, assim, não ganha escala de consumidor, né? Que é essa coisa que a gente fica falando assim, por que a gente acha tão revolucionário certos aparelhos? Porque eles ganharam escala, eles estão na mão das pessoas. Principalmente as pessoas pegam aquilo e usam pra se comunicar com outras pessoas. Você pega o próprio Apple Watch, né? Que eu acho que quando foi lançado, teve muita gente dando de ombros. Isso aí... Só que assim... foi copiado pra caramba e tem tudo quanto é tipo de uso. E já tinha tido relógios antes dos da Apple. Então, assim, eu acho que, novamente, tava ali, mas também, assim, o lance todo eu acho que a gente precisa, né? E aí, vou realmente concordar muito contigo, Iago, nessa coisa de acabou um pouco a época da inocência,
Tá bom, empresas. É isso. Sure, grandma. Ok, olha... Eles vão pegar e botar o óculos pra reviver o tempo que eles eram famados, né? Exato, sabe? Olha, quando a gente era Love Brand, sabe? Porque, cara, esse tempo realmente foi, assim... Legal vocês lançarem relógio, legal que eles têm 1 trilhão de mecanismos e tal, mas, olha... Não é todo mundo que vai usar. Se todo mundo usar da maneira como vocês conseguiram fazer isso com o smartphone. Parabéns, assim. Botaram realmente, efetivamente, no bolso de todo mundo. No bolso de todo mundo tem um desses. Mesmo, assim, olha, independente de idade, independente de classe social. E tá todo mundo tentando criar o novo smartphone. Tá todo mundo criar um novo. O que vai ser que todo mundo vai ter? Mas por quê? Porque muito barato, tipo assim... Tudo bem que o da Apple e os S e a série S é caríssimo, mas assim, todo mundo consegue ter um telefone razoável. Mas foi isso que eu disse sobre aquele momento em 2016. Por que a gente tava vendo que, pô, se alguma coisa diferente vai acontecer aqui, esse ano deveria ter sido 2016, porque naquele momento era... Foi o verdadeiro ano que nunca acabou? Era as empresas enfiando essa grana pra falar 2036 assim, a gente fala dela. Pra falar pras pessoas, olha... É agora. Sim. Então, assim, você pode pegar esse negócio chamado realidade aumentada, virtual, né? Pegue os experimentos, acho que estavam indo para os 2 campos naquela época, falando, obviamente, mais de realidade virtual, que era o que eles estavam tentando promover ali naquele momento. Mas, é isso. É o que temos. Tipo, você pode montar em casa, você pode encomendar na AliExpress por $5. Pagava isso já no prontinho. Verdade. Vinha um de papelão prontinho. E eu, na época, na época a gente brincou disso. Eu comprei um desses, eu tava com o da Samsung pra testar. Tipo, e me causou aquela mesma sensação de não sei pra onde isso aqui vai, porque... Cara, não... Qual é o uso, né? Qual é o uso? Não é confortável, não é ter uma série de limitações e tudo mais, que agora pode ter resolvido, mas fica novamente... Que é o bagulho do que eu vou FaceTime fazer? que eles mostraram. Por que eu vou usar esse bagulho na minha cara? Qual a diferença de estar fazendo Não, você vai usar trabalhando. Você vai usar pra trabalho. Se você for usar pra alguma coisa, seria pra trabalho. Faria algum sentido. E novamente, eu não vejo... segurando uma coisa na mão, é isso? mas... Você tá numa reunião... Mas é que, novamente, eu vejo... Não tem muito o que fazer. Pra mim, o uso mais legal é assistir filme que parece videogame. E nem videogame de VR, não. Videogame assim, porque vai deixar uma tela gigantesca na minha frente. Tela gigantesca. E eu vou jogar com uma tela gigantesca. E o bagulho de esportes lá que eles demonstraram, parece legal. que eu tô dentro da quadra de basquete, isso pode ser um uso. Ou sei lá, Mas se fosse, ou se tivesse algum uso que fosse realmente socialmente isso você aceito. sendo solteiro, né? Você sendo solteiro. Isso, sozinho. Não, é assim, algum uso socialmente aceito, né? Vamos Isso, tipo, qual é o aí uso socialmente aceito? Não, vamos jogar pra ficção, né? Então, sei lá, se fosse fininho como o óculos dos 15. É isso, Sim, cara. Sim. E você chegou no ponto que pra mim eu não acho que a realidade virtual aumentada vai ser algo socialmente aceito e útil quando ela não se transformar numa lente que você bota aqui que ninguém... Ou óculos. percebe. O óculos a gente tá aqui, é socialmente aceito. Gente, mas 3 assim, de nós o endgame, assim. Sim. O fim da história... É esse. O fim da história, o objetivo final, melhor. O objetivo final... Ultimato? É esse. Não, o objetivo final é esse. Óculos do Kingsman, gente. Isso aí. Não tem assim... Enquanto for esse bagulho pesado na sua cara, eu acho que não vai... Na verdade, eu de novo falei isso lá no programa de lá de trás, assim... na verdade, o projeto é da lente de contato que vai... Esse é o grande projeto. A patente lá do Google Glasses envolvia ele. É isso, o que a gente tá pensando, eles também estão pensando lá, né? Tipo, também é o que tira o sono deles. Assim. E se você pensar bem, tipo assim, de todos esses... De novo, vamos lá. É que assim... Os projetos de realidade aumentada são diferentes dos projetos de realidade virtual. A realidade virtual é assim... ela já tá entregue em grande parte, assim, é um capacete, você coloca, tem som estereofônico, funciona, o PlayStation tem um que é legal. Isso, você se os sente controles imerso. funcionam, tem sensor, Você tem todo um setup você que viu assim... aquele aquele Horizon, do jogo do PlayStation, que você se sente, você botando a mão e subindo. Tem todo uma que pra gamer faz sentido. Pô, gamer compra cadeirinha, não sei o que lá, caixa de som, cadeirinha que treme, funciona. tremelica. Isso já tem, assim,
A gente vai. A realidade virtual, tipo Matrix, que não digo nem encaixar aqui, mas que você induz sensorialmente, engana os seus. Essa é outra história que é uma outra discussão. Mas assim, essa realidade virtual lá, básica, ela tá entregue, gente. Tipo assim, ela vai melhorar, vai ficar mais eficiente, um monte de coisa. Mas assim, a realidade aumentada, que é a tentativa que o Google fez Do mundo lá atrás, eles tentaram, assim, o conceito básico que eles tinham em mente era muito mais próximo do que a gente acha que faz sentido, que é um óculos mais sutil e tal, né? E que basicamente ia colocar um menu no mundo. Isso! Era essa. Um menu no mundo. Então, assim, porque eu acho que a gente eu vou pode. olhar e ele vai ampliar. Isso, eu não posso. coisas. Eu não posso. Eu acho que eu tenho que botar isso também no experimento. Então, assim, tipo, me pareceu uma tentativa honesta, no sentido de uma visão de futuro, porque a gente vê essa vontade de olhar para uma determinada obra de arte e saber mais sobre ela e né, ter aquele acesso a mais conteúdo sobre aquilo, ou uma determinada... Olha só. Apareceu aqui uma coisa... Olha aí, Rapaz, muito bem, nosso amigo... Nossa, isso Futurama, é imersivíssimo. Olha que realidade aumentadíima. É isso aí. Isso aí. Futurama previu tudo, cara. Tava Futurama. tudo lá. Não tem... Até a bola de lixo que a gente mandou pro espaço vai voltar pra nos... Exatamente. Eles previram, tá certo. Então, de qualquer maneira, então, acho que tinha uma tentativa honesta, mas também não... Obviamente, limitação de hardware, obviamente, Sim, limitação de uma série de coisas. caro. Sim, eu concordo. O que eu tô dizendo neste A momento... ideia chegou antes da capacidade, né? Não, e neste momento a gente tem mais hardware, a gente tem mais capacidade. Olha o que sensores já estão fazendo, porém ainda é um brinquedo. Porém ainda é um brinquedo. Exatamente, é um brinquedo. Agora, tem uma coisa que ano passado você me deu uma bronca que eu gostei muito. Eu gosto de ser chamado a atenção, que eu cresço. Né? Quando a gente foi fazer o programa de metaverso. Que aí, vamos fazer e tal, não sei o que lá. Eu comecei, não, porque isso é uma jogada do Facebook pra se livrar das acusações e não sei o que lá. A mulher chegou pra mim e falou: de nome. eu não quero a política, agora eu quero brincar, sabe? Entrar nos bonequinhos e ver o avatar, esse universo virtual. Assim, o que eu quero dizer Mas que você tinha razão, você tinha não, razão. sim, com certeza. Exatamente. Mas o que ele falou assim, é que todo mundo meio que já sabe disso, sabe? Que as Big Techs são ruins. Isso. Tipo, sabe, essa parte a gente já tem. A gente sabe que... e não que não tem que discutir isso, mas a gente sabe que a Apple quer controlar nosso corpo, nossas mentes e tal. Mas... é importante também a gente liberar um pouquinho de dopamina, assim. O que eu quero dizer é, você que está em casa, você que está me vendo ou me ouvindo, você que... não tem com quem passar o Dia dos Namorados a semana que vem. Você que não conseguiu o ingresso pro show da Taylor Swift hoje na pré-venda lá exclusiva. Já começou? Já acabou? Filho, que Sim, papo burucutu. Ó, meu amigo. A mulher tá com tudo. O Corinthians vai ser campeão de alguma coisa. Você que sonha que o Corinthians vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Desculpa. Vai ser campeão. Tudo bem se você ficou um pouquinho animado com a possibilidade de você realizar essas imaginações todas suas com esse óculos, assim. Tipo, é legal porque isso é imaginar, isso é uma frase linda que eu vi esse ano, que é ampliar os horizontes dos nossos sonhos, assim. Gente. Então, tudo bem botar um bloquinho e, tipo, tudo bem você se empolgar e você fala, pô, sim. não é assim, nossa, que legal, sabe? Que incrível, vai mudar tudo. Mas isso também ajuda a gente a ir um pouquinho pra frente. Porque tem uma coisa que a gente falou no programa de... Eu só vivo de Star Braincast, né? Que era tudo que eu fiz nos últimos 2 anos. No programa de distopias. Cita o arquivo, é importante... Procura lá o programa de distopias também, que é um dos meus favoritos. Que falavam que como esses livros, essas obras que a gente consumiu na infância, pra não sei o que lá, criaram muito desse imaginário que hoje é o que a gente tenta realizar. Claro. Então, assim, se a gente não ficar testando e se forçando e ampliando os horizontes, existe uma questão que não é que é uma via de mão dupla, porque é muito assimétrico. Mas, da mesma forma que a Apple tá tentando te testar, você também pode brincar um pouco com isso pra você ver, pra você ver o que você pode fazer. Não, e hoje em dia, um exercício de imaginação, ele é um exercício que vai passar por tecnologia. Até porque a gente precisa renovar nossas distopias e nossas utopias. Né? Exatamente. A gente precisa inventar umas novas. Isso vai estar na mão de uma galera aí que vai imaginar o que dá pra fazer. O que isso pode gerar. Não vai ser pra todo mundo estar com esse bagulho andando na rua. Na rua, não. De novo. A princípio, pro grosso da população pode gerar um monte de piadas, por exemplo. Porque também são muito criativas. O track lá da Sadia. Isso. Eu lembro quando teve... Nossa, quem fez isso, parabéns. Foi incrível. O franguinho da Sadia. Perfeito. Como Mas eu lembro do Pokémon GO também, que, nossa, ai meu Deus, estamos com medo, as pessoas estão na rua e tal.
Só foi o Pokémon GO que teve essa coisa Mas de... lembra disso? É, do tipo, Pokémon Go, tipo mesmo. bacana, se a galera brincou, Agora tá o futuro legal. é esse, todo mundo andando, olhando. Caçando Tem Pokémon. livros do Pokémon GO, Caçando as histórias do Pokémon GO. É isso, assim, tipo, às vezes passa, mas no que passa... Não, e eu concordo. E, novamente, exercícios de criatividade são exatamente isso. A gente imaginar um mundo de uma tecnologia que a gente não dispõe, com as tecnologias que a gente dispõe. Então, a gente sabe escrever, a gente sabe criar imagens, consegue projetar visões do futuro em tecnologias que não temos. Essas apresentações dessas grandes empresas de tecnologia fazem muito disso, né? Projetam um futuro que não existe, a gente não tá vivendo. E beleza. E eu acho que parte disso, parte também da gente continuar fazendo esse exercício. E, claro, no que diz respeito à inovação, acho que tem essa... Eu acho que tem, neste momento, tem uma ânsia, eu acho... Assim, realmente, o timing disso foi uma coisa que me chocou um pouco, porque... Cara, a gente acabou de cansar... minha pergunta ainda é essa, por que agora? E assim... Tudo bem, acho que são questões pra gente responder. No começo de ano, que foi totalmente inteligência artificial, aí uma outra pauta falou, nossa, mas que? Tinha isso? Eu fiquei nessa. Talvez a Apple até testando, vamos ver quanto eu posso mudar a Agenda 7 se eu não tenho nada aqui de IA, sei lá. Artificial, sim. Não tem nada de IA. Eu acho que a Apple foi bem deliberado e eu acho que a Apple, assim, tá bem... Tem bastante inteligência artificial embutida em um monte de coisa. Ela não tá que muito... não precisa falar. Ela não tá muito interessada em se meter nesse bafafá. Gente, não sei. Isso é. Eu sou do time que sabe que inteligência artificial está embutida em muita coisa. Né? Não preciso falar agora com... Agora tem um nome. Agora com IA. Não é isso, mas... É o que eu tô... com IA. Agora com IA. Nova fórmula. Mas olha só, mesmo sabor. Ferro, zinco e IA. Isso. Mas olha só, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. E é difícil E eu sei que você sabe que eu sei que você... Enfim, você sabe. Zinco. Deu bobeira. Vitaminas A, B, C, D e A. Não, mas eu acho... Mas meu ponto pra você é o seguinte, eu acho que a Apple tá assim, tipo... Deixa isso rolar um pouco mais. Deixa as crianças brincarem, né? Pra ver pra onde vai. E eu acho que é uma coisa muito interessante, assim. Nesse sentido, a Apple... eu tô reclamando de um monte de coisa da Apple há uma década, né? Porque eu não sou vivo do Steve Jobs, mas assim, não dá pra negar que depois que ele morreu, os caras não fizeram mais nada de eu discordo desse ponto. Nenhuma cambalhota. Não rolou nenhuma cambalhota. Eu acho que não precisa todo mundo ficar esperando a cambalhota, também... mas o AirPod, o Apple Watch, todas essas coisas foram copiadas. Tudo bem, você não precisa usar da Apple, né? Você não precisa usar o AirPod, mas o design... E depois eu que sou o hater aqui. Não, mas o design foi copiado e todo mundo ganha. Eu não tenho da Apple porque custa mais caro, mas... Eu uso iPhone. O Apple Watch mesmo. Você pode usar... Como que é o outro lá? O meu Apple. O Pix, viu, dona Apple? É CNPJ. O Xiaomi, o outro Amazfit lá. É que eu só não fico achando que tudo é maravilhoso. Acho que... Mas eu acho assim, vamos lá. Eu mesmo tive um Apple Watch e não consegui encaixar ele na minha vida nunca mais. E o que você tá usando aí? Um relógio normal. Nossa, relógio de pai, viu? Ponteiro. Relógio de pai que filma criança, pá. Mas é automático, tá? Automático. Só ele e o Roberto Justo tem esse. Entendi. É isso. Mas assim, eu acho que eles fizeram uma coisa interessante, que é assim, eles estão evolutivamente investindo nesse negócio há algum tempo. Assim, então, o que indica, em grande parte, que o visor, esse visor, assim como o iPhone aconteceu também, ele é um projeto que tá lá nos porões da Apple há bastante tempo. E ele tem o Pro no nome não é à toa, né? Não só o Vision Pro e o Vision SE, né? Que poderia pra gente comprar. Mas assim, esse projeto tá nos porões... Por módicos $300. Isso. Esse projeto tá nos porões deles há algum tempo e assim... E a Apple, ela tá tentando, ela tá embarcando realidade aumentada no iPhone há anos, tentando de tudo quanto é jeito, fazer as pessoas se familiarizarem com a tecnologia, porque ela falou assim, cara,
não é hora de botar um visor porque não vai rolar. Então vamos primeiro encher o telefone de tecnologias e tal, fazer as pessoas começarem a descobrir o que é isso, não sei o que lá. Então assim, não é que tudo deles é intensamente planejado, que é o plano. Você sempre atribui aos outros uma organização, uma capacidade de antecipação plano, que ninguém é capaz de executar. Mas assim, que há alguma coisa, há algum plano que vai sendo executado meio aos trancos e barrancos, porque tem pandemia, porque tem guerra não sei aonde, porque a economia, porque para não sei aonde, né? E porque um monte de coisa acontece, mas assim, eles têm mais ou menos uma timeline ali que alguém desenhou com uma série de passos que eles queriam dar. E assim, eles deram esse produto vai ser lançado de verdade ano que vem. Grande parte... Eu até tava mais cético ontem, porque muita gente não conseguiu tocar e tal, mas aí começou a aparecer um monte de gente falando. Por meia hora, tal, né? Fizeram um review. E aí foi mais legal, porque dá pra ver se realmente tinha... estava funcionando minimamente, né? Não era só o Keynote. Mas eu acho que, assim... Dito isso pra mim... Temos toda a discussão se vai dar certo, quanto tempo vai demorar. Assim, acho que se eu pudesse profetizar alguma coisa, assim, nos próximos anos a gente vai ver a cada ano esse óculos ficar um pouco menor, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Isso. Vai lançar uma versão disso, uma versão daquilo. E quando você menos esperar... Com muita parcimônia, eles vão calmamente lançando Eu tenho uma comparação muito tosca, mas que pra mim é a mesma magia de quando a Apple tinha acelerômetro no celular. Eu acho que esse óculos é isso, é o acelerômetro que tá um tipo de tecnologia e de sensor, né? Porque esse sensor dos olhos, que é o que todo mundo tá falando que realmente é a magia tecnológica, é esse sensor que, como que a gente agora, o que a gente vai usar? Quando eles botarem ele no teu iPhone? Exato, o que isso vai usar em outros lugares? Ele já tem, de uma certa maneira. Alguns deles já estão aí. Exatamente, mas como que agora... Você sabe que muita gente, quando vai fazer... tava conversando sobre isso agora há pouco com seus outros amigos, né? Com o MM, nosso querido amigo Marcelo Isidoro. Que quando você vai fazer em pesquisa para ver o que as pessoas estão olhando, mapa de calor, não sei o quê, é muito comum hoje em dia, porque é mais barato, de certa forma, você põe uns iPhones aqui na frente para fazer o tracking do negócio, do movimento de olho das pessoas. Cara, até o bagulho mais básico que hoje é você poder abrir uma conta de banco no celular, graças a isso, né? Tipo, você ser identificado pelo celular. Quando eles botaram a digital já fez a diferença. Mas assim, eu tô muito mais preocupado, tá? E de verdade, assim, claro, assim, para efeito também desse programa, né? Porque assim, tem alguns anos pela frente, mas para nossas discussões aqui. Eu tô muito mais preocupado com essa discussão, assim. Eu quero uma empresa controlando o que eu vou poder ver, controlando o visual do mundo pra mim, botando skin, botando menu no mundo, como sabe? Assim, porque eu acho que, de novo, assim, quando eu via isso, até porque eu era muito mais novo, quando eu vi isso nos anos 80, nos anos 90 em filme, eu falava, pô, que legal esse negócio, pô, que maneiro, você tá andando, tem um monte de informação que eu posso usar, que bacana. Não, Minority Report não, que já era meio distopia, mas enfim, mas tô brincando contigo. Mas assim, essa coisa de, pô, que legal isso. E aí, não acho tão legal, não. Mesmo quando o Google Glass apareceu lá atrás, pô, interessante, mas eu quero o Google comigo o tempo todo vendo o que eu tô fazendo. Aí, assim, tudo bem que a gente tá usando o celular que faz tudo isso. Ali a gente ainda não era essa questão. Ali acho que essa discussão evoluiu muito na última década, mas naqueles momentos, e eu acho que a gente pode até dizer, até 2016, não era essa discussão. A gente ainda tava otimista. Cambridge Analytica comendo solta, mas a gente ainda era otimista, porque a gente não sabia. Eu acho que o grande divisor de águas da gente, de todos nós, na verdade do mundo, foi a questão da cumbuca.
Cumbuca Gate. Cumbuca, Tem realmente. episódio do Braincast Exato. sobre isso. Foi o Cumbuca Gate, porque no Cumbuca Gate ficou claro que eles estão nos vigiando o tempo todo. Não, e essa é uma pergunta válida mesmo, porque a resposta pode soar retórica para alguns de nós, mas o quanto eu quero colocar esse tipo de pedágios. Então, se cada uma dessas interfaces que eu decidi colocar entre minha relação com o que existe, com o que eu tenho como realidade, é uma decisão bastante pessoal. A gente fez a opção dos celulares para mediar boa parte da nossa interação com a realidade. A gente se comunica com muita gente que a gente conhece, a gente produz muita coisa, a gente, enfim, tem toda uma interação aqui acontecendo com ele, e fizemos essa decisão de que isso seria mediado por algumas empresas. Vale para outros níveis da nossa vida? Vamos tentar descobrir. Talvez a resposta para as grandes empresas seja mais amarga do que elas esperam, mas é óbvio que elas estão no capitalista mundo que elas precisam ter. Tá? A doença do celular, ela é tão grave na nossa cabeça, o nível que a gente se aleijou funcionalmente por causa do celular, que a minha melhor solução, quando eu percebo que eu tô sem celular, é a vontade de mandar uma mensagem para alguém para pedir para me trazer o celular, ou levar até onde eu tô, ou por favor, segura aí, tal. Só que eu não tenho como fazer isso, porque afinal de contas, Você está sem celular. eu tô sem o celular. A solução que você pensa, ela é impossível, não tem como. Sim. A sua solução é usar o celular para resolver o problema do seu celular que não tá com você no seu bolso e tal. É completamente alucinado o que aconteceu, né, com a gente. E aí tem uma discussão que é muito krenaquista também, assim, né? Tipo, dá pra gente... O krenaquista foi bom, hein? Falei que eu tô de paletó hoje, já vim pra filosofar. É o Krenak que veio parar aqui hoje, eu gostei. Não, mas assim, dá pra Maneiro. gente ter uma relação melhor com isso, dá pra gente desenvolver de outra forma, mas dá pra gente usar essa tecnologia mais do que elas nos usam, dá pra gente conseguir desligar, puxar da tomada por um tempo e aí usar só no que a gente precisa. Vai ser muito difícil, provavelmente não vai dar. Mas acho que também vale as pessoas terem esse contraponto. E acho que também até no React de tendências lá, é uma tendência mesmo. As pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas com isso. Assim, é porque meu celular quebrou semana retrasada, apesar do prejuízo milionário financeiro, porque coisas da Apple ainda são caras. Foi um final de semana, eu não pensei, eu pensei assim, me comunicar, porque eu precisava comunicar com certas pessoas. Dei um jeito ali, mas foi uma paz. Foi a sensação, e foi, juro por Deus, a mesma sensação do jornalista da Wired quando ele tirou o óculos e falou, puta, isso é um peso que eu nem tinha percebido na minha cabeça. Então, assim, é isso, assim, é o que o Yasuda falou, são escolhas, são objetivos, são decisões e são educações também, tipo, é a forma da gente conseguir aprender a lidar um pouco com isso. E eu acho que talvez, e aí acho que é muito poliana da minha parte, mas eu vou me permitir um pouquinho, que é diluir tanto, tirar um pouquinho do celular, essa carga, diluir em outros aparelhos e distribuir um pouquinho as funções para cada um, ajuda a gente a ficar um pouquinho mais solto. Porque hoje em dia o celular pra mim é 23 horas por dia, assim. Se tiver outras coisas, eu prefiro. Eu prefiro o AirPod, por exemplo. Porque o AirPod, ele não estando plugado no meu celular, nossa, já me sinto tão mais, sabe? Eu olho pro lado, eu não consigo puxar a cabeça pra cima, não vai conectar o fio. Então, tipo, são pequenas coisinhas que a gente consegue ir distribuindo funções. E talvez, quem sabe, se a gente conseguir disputar isso bem, olhar lá pro mundo lá de fora, assim. Eu não posso falar pelas outras pessoas, eu posso falar pela minha experiência do quanto pra mim foi transformador virar pai, né? E eu acho que, assim, uma das medidas desse negócio pra mim... e do quanto isso mudou a minha experiência de vida, foi assim, cara, a ideia de que pro meu filho se divertir com esse negócio, ele vai botar um negócio na cara dele que ele não vai se isolar. Que vai se isolar, isso é uma coisa que me incomodou profundamente. A muito gente já estranho. sente isso com as crianças em frente do computador. Televisão. Com televisão. A gente tem lá mil políticas, assim, tipo... não pode ver televisão qualquer hora. Quando vê televisão, YouTube só pode quando a gente tá por perto. Porque assim, eu não vou deixar ele ver YouTube sem que tenha algum de nós. Porque por mais que eu bote um monte de filtro, pra ele cair num canal estranho não custa fácil. Muito. Não sei, tem 1000 regras. O tempo é limitado. E ele é até engraçado porque ele... Mas assim...
se com a televisão eu já vejo ele hipnotizado, eu pensei assim, cara, que merda, né? Meu filho vai meter esse óculos na cara, vai ser viciante, enfim, não é esse, ou qualquer óculos que seja. Mas tem um negócio que pra mim é muito estranho, assim, tipo, o quanto esse lançamento desse produto é Black Mirror, né? Pela segunda vez citando, é essa coisa de que, assim, e tem uma simbologia nesse negócio que, assim, quando você está vendo alguma coisa, a tela se fecha e você perde o contato com os olhos da pessoa. Todas essas coisas me dão calafrios hoje em dia. E acho que isso é uma coisa assim, tipo, cara, que coisa estranha. É esquisito. Que é só uma, assim, porque assim, vamos lembrar que assim, no dia a dia, né, no plano dos próximos poucos anos que você pensa num produto desse, na evolução e como você vai lançar, não sei lá, ninguém tá pensando em cortar o seu contato com... A maior parte das pessoas não estão, os engenheiros não, eles estão lá preparados com funcionalidade, funciona assim. Eles devem estar achando incrível que eles inventaram um negócio lá que aparece seus olhos. Quando uma pessoa chega, sim, quando uma pessoa chega, faz assim, sabe, ela aparece na sua frente. Eles devem estar achando isso muito incrível. Eu entendo, assim, tipo, mas assim, é estranho demais. É estranho demais. Muito bem. Então é isso. É isso. Vamos descobrir daqui. Vamos ver o que vem por aí, né? 2016 a gente gravou o primeiro. São 6 anos. Tudo isso, né? É. Tô velho. É 28 agora. Daqui 2028 a gente volta pra falar o que aconteceu. Debate o que aconteceu. Talvez será que com óculos no mundo virtual? Podcast lançado e... Pode ser. Oculus Cast. Vamos descobrir. Muito bem. Qual é a boa? Qual é a boa? Muito bem, antes do Qual é Boa, quero lembrar aqui, ó, estamos gravando esse Braincast nos Estúdios Voz. Tá aqui, ó, podcast é com a gente, tá? E é mesmo. www.voz.com.vc. Se você quiser gravar o seu podcast, entre em contato aí e grava aqui, tá bom? Venha. Muito bem. Então é isso. Quem quer começar aí com Qual é Boa? Posso começar. Opa! Vai lá, Luiz Assuda. Tenho dois colégios as boas. Um relacionado aqui à pauta. É uma série da qual eu já falei anteriormente, mas tô aproveitando que tem muito a ver com essa pauta. E porque eu acabei de assistir a segunda temporada e ela foi renovada para uma terceira, que acho que ainda não tem data para sair, que é uma série bestinha da Amazon Prime chamada Upload. Sim. Eu já falei assim, essa série reúne vários desses nossos medos distópicos. O meu maior deles, que é morrer de carro autônomo. Sério, gente. Sério. Meu Deus. Imagina, você tá lá no carro Causa da autônomo. morte. Você é a evolução da Ludmilla, né? Que tem medo de cair da moto sem ralar. Morrer de carro autônomo. Você tá no Morreu de carro autônomo. Atrapalhando o tráfego ainda por cima. Não, é isso. Você tá no carro autônomo vai lá e bate. É isso. Né? Claro. E, enfim, mas o plot da série fala realmente de uma distopia, mas tem humor ali, é uma comédia. Sobre um momento em que a humanidade pode optar, em vez de morrer, fazer seu upload para uma realidade virtual. E eles estão estudando, claro, a fazer o download, que significa você trazer sua consciência de volta para um clone, né? E é nesse futuro aí que se passa esta série Upload. A gente tá cada dia mais acontecendo ao fino. vivo, Esse estúdio, olha, sinceramente... Tá rolando isso demais. Um abraço pra vocês. Tem duas temporadas, é divertidinha. Como eu falei, é bobinho, é uma historinha é uma love story também, que rola ali entre... A casa de todas as casas? Entre o... Nossa. Essa daí é Nossa, uma slogan proibido em 47 países. Mas é uma história que rola entre o morto e a guia, né? Que o guia nesse universo da realidade virtual, mas ela é viva, né? Ela é uma funcionária da empresa que fala com ele ali, utilizando do melhor da tecnologia. E eu acho legal, como qualquer exercício de futurologia, você vê como é que aquele autor ou aqueles autores, né, dessa obra estão imaginando como é que a gente vai de fato se comunicar no futuro. E aí então tem algumas coisas muito interessantes em relação à realidade virtual. Então o que os vivos fazem para ir lá confraternizar com os mortos,
né, dessa realidade virtual. Então, as parafernálias que eles utilizam, por exemplo, para que a menina utiliza uma parafernália para transar com o namorado morto. Então tem que ter... Aí não é mais tão legal. Saudável. Não, toda ela veste um macacão lá que tem 1 trilhão de enchimentos. Não, mas é por quê? Porque ele fez um upload. Então ela continua interagindo com ele com a versão digital dele. Com a versão digital dele. E aí, pra ela sentir, né, tudo que... No mundo real, ela tem que se vestir com uma parada dessas. Aí, por exemplo, como é que são os celulares nesse momento? Porque, sim... celulares padrão, inclusive Sim, os mortos... A família do Edson Celular é super importante nessa série. Ai, gente. Não, aí não. Aí são celular e não. Aí não. Voltamos para um período que... voltamos, aí não. Bom, mas o lance dos celulares nessa época, desse futuro aí, eles, por exemplo, são uma projeção em realidade aumentada. Então, é só de levantar 2 dedinhos assim e fazer o L. Você faz o L. Você faz o L assim. Então, nesse futuro, só de fazer o L, o celular aparece aqui. Então, é com eles que ele interage. Então, acho que é legal essas coisas, né? Já que a gente falou um monte de coisas aqui sobre para onde essas tecnologias vão caminhar, tem algumas ali que eu acho muito interessantes. Essa intervenção mínima, né, de grandes aparelhos. Só quando você vai realmente, agora eu preciso imergir lá no mundo e falar com o morto, então sabe aquela coisa de brincadeira do copo. Aí eu preciso de um óculos, eu preciso de um macacão, uma coisa louca, né, para interagir. Senão, as coisas são bem mais simples ou são muito mais miniaturizadas, né, por assim dizer. E a minha segunda dica, você, ouvinte mais antigo, ou até telespectador de outras obras, né, que porventura eu estive nesse mundão chamado internet, deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui hoje de camisa xadrez. E a resposta poderia ser... Todos estamos... a resposta uma festa junina? Homenageando o Iago, que está muito bem vestido. Eu falei, eu vou bem vestido também hoje, como você. Aí parte da resposta poderia ser porque eu, né, sou publicitário, então só tenho camisas xadrez. Mas a verdade é que, sim, estamos no mês de junho, época de festas juninas, então chegou a hora de você Inclusive a música Pula Fogueira Iaiá é pro Yasuda. Exatamente. Então chegou a hora de você largar esses seus óculos de realidade virtual, esse seu videogame parrudo aí, e ir pra uma quermesse, meu amigo, espalhada por todo o Brasil. Que é uma coisa maravilhosa. E tá rolando um movimento de planilhas de cidades. Então, assim, você não tem desculpa pra não ir. É só isso. Ou fala que tá com preguiça, que nem eu. Não gosto tanto. Só vá, entendeu? Só vá pra festa, curtir essa realidade sem sensores. Isso. Que é uma delícia. Muito bem. É isso. O meu qual é a boa, rapidamente, eu não tô conseguindo nada, livro, séries, né? Mas eu já até falei no nosso grupo lá do podcast, eu estou fascinado pelo mercado, pela indústria dos adaptadores magnéticos de cabos que eu não sabia que existia. Que assim, né? Quando você grande mercado, né? Um grande mercado. Quando você vai conectar um fio no seu celular, né? Aqui, quem tá vendo aqui, você vai carregar aqui. Ou no seu computador, eu uso, por exemplo, eu tenho o meu computador e eu tenho um suporte que eu deixo o meu notebook e eu ligo um segundo monitor nele. Então, todo dia eu vou lá, tenho que ligar o cabinho USB-C pro monitor. E aí eu descobri que tem esse adaptador que é da marca Fonken, F-O-N-K-E-N. Comprei nesses aplicativos, né, no AliExpress, você pode comprar, vou deixar o link aí, aliás, compra com o nosso link de afiliado. Nem sei se tem, mas eu vou procurar para você comprar. É incrível, o que isso aqui virou? Não é? Você viu o mercado. Nossa, aqui, feira livre. E aí, você compra um bagulhinho, esse adaptador, que você deixa no lugar do seu conector, né? Aqui no celular, por exemplo, tem um pequenininho um adaptador aqui e a outra ponta no cabo. E aí ele é magnético, você não precisa ficar toda hora enfiando e tirando, né? Veja só, enfiando e tirando. Você simplesmente encosta e ele... Uau! Então isso, cara, além de você proteger o seu conector, que você não fica toda hora enfiando e tirando, você... Cara, isso é um problema, né? Isso é realmente uma questão. É uma questão. Ele protege, quebra muito meus conectores dentro do meu celular. Ele protege... Acabei de ouvir uma agulha caindo do outro lado da sala. E você conecta, cara, é mágico. Ó, eu tô aqui nessa hora na página, aqui nesse momento do AliExpress, esse plug aqui, USB-C, ele custa só R$33.
Frete grátis! Cara, frete grátis! Ligue já! R$10! Ele vende um depósito na China até a sua casa. O Merigo tá indignado assim porque ele percebeu que ele não comprou com frete grátis e ele tá meio puto agora, na verdade. Frete grátis, ó. A nota é 4,9, mais de 1.000 vendidos. Cara, eu recomendo. Eu andei comprando isso aqui, que nem doido pra tudo. Tudo que eu tenho cabo, eu tô comprando adaptador magnético. Eu comprei um pra usar no carro, que nem adianta, porque às vezes quando sai do lugar, trem passa num buraco, ele solta. Então, aí descobri que é inútil. Mas assim, o mundo do adaptador magnético, cara, você tem que entrar nesse mundo. Ele é ótimo. E esse que eu falei, Iago, ele protege o conector aqui, não estraga. Porque você vai estar com um adaptadorzinho bem pequenininho aqui, miúdo, protegendo. E quando você encostar o cabo, ele conecta. Sabe, quem usa Mac tem o MagSafe, o mágico MagSafe? Ah, sim. É como você botar MagSafe em tudo na sua vida. Então, recomendo. Vou botar o link. O adaptador é da Fonken. Procura aí no AliExpress. F-O-N-K-E-N. Tá? E sabe o que é pior de tudo? É que depois você pode ligar aqui no número que aparece, tá aqui. O GCzinho. QR Code. 011 1406. É isso. O pior de tudo é que depois desse momento pavoroso, ainda vou comprar essa desgraça. Porque o produto é bom mesmo. O mundo magnético, ele tem que estar na sua vida. Nunca mais... Primeira vez que eu testei o cabo magnético, falei, por que não é tudo assim? Agora por que não vem assim de fábrica? Me veio uma outra epifania, que é o dia que os óculos, né, de realidade virtual estiverem no mesmo look daquele que vendia lá o... Esqueci agora o nome. Mas tinha um óculos desses que era uma coisa assim, colorida, anos 80, pra dedéu. Lembra aquele do Master System, que era o que você botava óculos 3D? Sim. Pra ficar... E eu roubava, porque você podia... Vinha o óculos e a arminha, era só você encostar na televisão que ele ia no lugar certo. Mas agora, como eu estou empenhado em terminar essa piada Quando aqui. você procura, o Ale vai dar qual é a boa dele. Fala aí, Ale. Eu vou dar duas coisinhas, tá? A primeira delas é a seguinte. Semanas atrás, eu fui... Sabe como é que é? Fim de semana, né, gente? Na casa de praia. É a quinta vez que eu vou falar do meu filho hoje, né? Tá demais hoje. Eu já tô que tô. Fim de semana. Um pai coruja. A gente precisando, né, entreter o moleque. E aí a gente sempre inventa assim, vai ao teatro, e a gente tenta fazer coisas culturais, né, e tal. Aí lá fomos, e aí eu finalmente, eu lembrei, porque sempre que eu ia comprar esse ingresso, era no domingo e a peça só é no sábado. Fui ver o Saltimbancos com meu filho. E os Saltimbancos, quando eu era criança, né, é uma peça, enfim, é uma adaptação feita pelo Chico Buarque de uma peça tradicional em que ele criou toda uma mitologia específica aqui, com os bichinhos, e é uma fofura, e a criança ama e tal. E é um disco que, quando eu era pequenininho, eu ganhei esse disco, enfim, era bem pequenininho, era um pouco mais velho do que meu filho atualmente. E eu ouvi esse disco tantas vezes que eu lembro, inclusive, dos pontos onde o disco estava arranhado. Quando eu tô ouvindo, quando eu vou ouvir de novo as músicas, eu falo assim, nessa hora aqui, ó, era a hora que a galinha falava 3 animais cantando juntos, e aí eu lembrava dela falando nesse nível. Exatamente. Então, aí eu fui ver com ele. E é muito engraçado, porque assim, na hora que ele assiste... Na verdade, assim, eu aprendi que ele, quando ele tá muito quieto, é porque ele tá pirando no negócio. E foi a primeira vez de verdade que, sem a gente precisar estimular, sem nada, eu vi ele começar a cantar uma música. E aí, do nada, eu tava levando ele pra algum lugar, ele tava sentadinho no banco de trás e ele cantou: nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. E a música que ele mais gostou da história e tal. Bom, a montagem que eu vi não era boa, tá? A montagem que eu vi não gostei. Não aquela galera usando o All-Star, fumando. Não, se fosse isso ainda, talvez eu até gostasse mais. Era uma montagem que eu acho que tinha a pior... Assim, como é que você faz uma peça dessa com a pior produção musical que eu já vi na minha vida? Os atores dublando... Toda essa fofura, ele deu um qual é a merda no final, né? Não. Quebrou a expectativa. Não. Você só precisa fazer uma coisa. Vai no Spotify e procura Os Saltimbancos e ouça
a original, com os caras do MPB4, com a Nara Leão, É maravilhoso. com a Miúcha. É assim, é bom. Você tem que entender, demais. né, Ale, que o mercado teatral, ele não O tem teatro, os maiores. o teatro passou por um problema aí, Isso. chamaram pandemia, governo Não, Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Poxa Por isso que eu não vou nem falar mal mas assim, mas além disso, eu recomendo que você faça o seguinte: põe Os Saltimbancos no YouTube. Eu encontrei pelo menos 2 ótimas montagens de Saltimbancos. Uma delas, essa versão mais moderna, bacanuda e tal, não sei o que é de 21. E uma de 2012, 2015, uma coisa do tipo. Também muito legal, feita pela Companhia de Teatro de Minas e tal, maravilhoso. Então assim, mergulhe no Saltimbancos. Bota sua molecada aí pra descobrir que é lindo, coisa linda demais. A minha segunda é rápida, porque Com eu só óculos vou... virtual, você vai poder viver Essa experiência. essa experiência como se estivesse lá. E lembrei o óculos, era o Amber Vision. Amber Vision. Imagina quando os Esse óculos bagulho chegarem lá. Do óculos da Apple, quando eu vi a preço, eu falei, cara, o que vai ter disso agora em evento, Nossa. né? De tudo. Lembra que tinha Nintendo Wii? Tudo em evento que a gente tinha lá Nintendo Até Wii, hoje. pra você jogar Até hoje. hoje. Até hoje. Vai ter isso aí. A minha outra dica, na verdade, você vai ter que garimpar por aí, porque eu não estava achando nenhum serviço de streaming. Você vai precisar encontrar por aí, ou esperar a oportunidade. É um filme que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas que é como diria o Higino, já que a gente passou 2 horas falando, Vou dar um tempo. que aí é o seguinte, é um filme chamado Discontinued, tipo assim, descontinuado, né? Que é a história de uma garota, uma adolescente, meio deprê, meio adolescente, ou seja, adolescente, aborrecente, e aí um dia ela descobre que ela tá numa realidade virtual, só que estão fechando a realidade virtual. E aí começa a desligar tudo naquele mundo, só que subitamente ela fala assim, não, mas eu não quero que esse mundo acabe. E é meio que uma comédia de sci-fi com essa discussão, tipo assim, e aí, beleza, vamos desligar o mundo que você se acostumou, que você estava reclamando, mas agora ele é o mundo que você queria que não acabasse. E aí, uma comédia muito legal de sci-fi que eu recomendo. Vão assistir, que é divertida e é legal e tem a ver com o tema do que a gente... do qual a gente falou hoje. Muito bem. Iago Vinícius. Vamos lá, pra encerrar aqui Sério? rapidamente, o que eu vou falar, né? O meu qual é boa sempre é a mesma coisa, então de novo, vamos lá, mais um livro. É um leitor, né? Tô ficando já sem fila, quem quiser ir me renovar, tô aceitando. Editoras, eu ia falar. É isso. O rapaz que vem entrar. Pô, tô de paletó. Olha como eu agrego valor. O único de nós que tá aí, Entendeu? trilhando o caminho aí pro... Recebidinhos pra Iago Vinícius. Por favor, tá na hora de começar isso aí. Mas eu vou falar sobre uma pessoa que, enfim, não era minha amiga e a gente tava só conhecida, assim. Mas ela lançou esse livro, eu fui no lançamento e tal. E aí eu pirei muito, eu falei, eu quero muito ser seu amigo. Ela falou, putz, eu queria muito ser sua amiga também, então agora a gente tá ficando amigo de verdade. Então a primeira coisa é, tenho amigos. Isso vai ajudar na época do óculos virtual e tal, você vai pirar menos. Vai. E a segunda coisa é justamente o livro Formas Feitas no Escuro, da Leda Cartoon. A Leda, eu já indiquei aqui. Formas Feitas no Escuro. Formas Feitas no Escuro. Um outro projeto dela, que é o 20 Mil Léguas, que é um podcast sobre... que eles leem ciências como se fossem livros de literatura. E aí depois virou um livro de verdade e tal. Que ela faz com a Sofia Ostrovsky. E aí agora esse é o livro, o primeiro, vamos dizer assim, 100% autoral dela, batizado na cuia, assim. E aí é meio difícil eu falar, porque ele é exatamente isso, Formas Feitas no Escuro. São, pra quem fala que não lê por dificuldade, porque não consegue engajar na leitura, acho que é um desafio bem bacana, assim, porque... São textos curtíssimos, são textos de meia página, vamos dizer. Tem um projeto gráfico legal ali e tal. São exercícios de texto, assim. Eles são meio que... São fragmentos. São prompts? São... Não, é justamente falar disso. Porque ela tá recebendo as críticas, as resenhas e tal. E a que ela mais gostou, a que ela mais celebrou é quando falaram... Cara, é como se fossem TikToks. E ela falou, puta, que animal isso. Assim, não parece TikTok, é um livro... enfim... Maravilhoso. É um mergulho em si mesmo e tem vários textos que se repetem na premissa e vão indo para outros lugares, ela vai variando o mesmo tema. Mas é um exercício muito gostoso porque, primeiro, são textos curtos, mas tem textos que se desafiam. Então eu tive que ler, aí depois volta assim, você fala, puta, Laerte, eu acho que eu entendi a tirinha, mas eu não entendi completamente. Então você volta lá e tal. E tudo muito gostoso, assim, me lembrou muito quando eu li do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, que ele vai criando cidades, aí desfaz a cidade.
Que é assim, a gente tá aqui falando de como a gente se preocupa que o óculos virtual e outras tecnologias vão... Eu amarro muitas coisas, viu? Meu negócio é amarração, viu? Mas a gente tá aqui falando sobre, putz, como vai deixar a gente mais individualista, mais solitário e tal. Tem formas diferentes de ser solitários, e algumas não são negativas. Alguns mergulhos interiores são importantes, assim. E acho que ele ajuda, ele facilita nisso. Então, recomendo muito as formas feitas no escuro aí, pela Fósforo Editora. Lançamento você vai ter em na maior parte das livrarias. Curtinho, gostosinho, assim, delicinha de ler. Sabe? E você merece essa leitura. Você merece. Compre no link afiliado. É isso. Vou deixar aqui na tela também, tá? QR Code também, se você quiser. 1406 também, isso, tá tudo lá. Ligue já. Perfeito. Sabe o que eu fiquei pensando, Iago? Se quando a gente for gravar aqui, 2000 e quando você falou que é? 28. 28. A gente vai ter o Vision Pro pendurado aqui, ó, Isso aqui vai virar um museu, né? Como luminária. Aqui, como luminária. nessa sala tem os MacBooks aqui, ó, pendurados como luminária. Você vai ter esses óculos da Apple aí. Aliás, tinha que fazer esse museu, né? Das invenções que floparam, assim. Quem sabe um óculos de 2016? Acho que se bobear, eu acho um velho lá em casa e dou. Papelão, né? Mas aí. Muito bem. Boa. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu. Tem Não, Momento Faustão? lógico. Vai lá. Momento Faustão, minha gente. Momento Faustão, porque... Momento do demissionário Faustão, Tá que tá de- cumprindo aviso. Pobre Olha só. Faustão. Verdade. Mas estamos aqui para manter esse quadro em sua homenagem, independente dele estar trabalhando Isso, ou não. Exatamente. Isso. Essa que é a verdade. Então, um grande abraço a Lucas Lanzoni e Diogo Sucena, ambos encontrados no Festival Nômade, aqui em São Paulo, um festival jovem, Jovem. como diria Luiz e Gino, em que eu fui ver bandas jovens acompanhado de Jovens. basicamente. Ainda bem. Living the Dream. Eu também quero mandar aqui um abraço pra Juvictal, que encontrei na Festa do Mamilos, aniversário da Cris Bartes. Uma festança. Porra, que festa de arromba, meu. Uma festança aqui em São Paulo. Um beijo aí pra galera do Mamilos, viu? Foi o evento do ano. Foi um lance, foi um rolê. Quero mandar também um abraço pra Lívia Coreeda, que encontrei na feira Curafuto, que aconteceu num fim de semana ali no pavilhão japonês do Parque de Ibirapuera. Eu queria ter em ido, São Paulo. eu queria ter ido, cara. Não deu pra eu ir. Ela estava expondo lá, nosso ouvinte estava expondo. Você Que poderia legal, ter mas- comprado um print Pô, de uma ouvinte nossa. Eu poderia ter feito isso também e vacilei. Mas tudo bem. Manda o boleto pra ele, viu? Depois, exatamente. E também quero mandar aqui abraços pro Felipe Mesquita e pro Yannick, ambos encontrados no Festival Mita, que falaram que no dia que eu não fui... Tudo, né? Que é isso? Outro festival e Outro festival. Eu fui... mas é que o Mita, Saúde, hein? O Mita, eu só fui... Já falando, eu só fui pra ver uma das minhas bandas favoritas em todo esse mundo do rock and roll aí, que é o Mars Volta. Tanto que eu cheguei ao festival meia hora antes desse show do Mars Volta começar, e assim que a Florence cantou Dog Days Are Over, eu fui embora. Dog Days Are Over and so do I. Não, eu até achei que ela estenderia isso, sei lá, pra cantar num bis. Não, foi a quinta ou sexta música que ela cantou. Eu falei, vou aproveitar metrô vazio, meu amigo. E, ó, Que isso, Luiz? É tipo XP, a galera cara. que eu via Los Hermanos cantar na Júlia e ia embora. Não, é só porque eu, justamente ficando velho, eu não queria pegar metrô cheio, perrengue pra ir embora. Esse festival Nômade, por exemplo, eu fiquei 1h30 pra conseguir andar 2 estações de trem, meu amigo. Não queria passar mais por isso, não. Perfeito. Muito bem. Então é isso, gente. É Jornal isso. Nacional fica por aqui. Brincadeira. O Braincast fica Boa por noite. aqui. Boa noite. Boa noite. Manda e-mail no braincast@b9.com.br e principalmente siga @braincastpod nas redes sociais. E se você só tá ouvindo, assiste a gente lá no youtube.com/b9, tá Dá bom? essa moral aí. Gente, Beijo, gente. beijo, galera. beijo enorme.